Aleluia, meus amados. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui transmitindo especificamente para as igrejas do Ministério da Reprendimento e Santidade do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, eu sou pastor responsável no Brasil pelo Ministério da Reprendimento e Santidade. E eu queria um minuto da atenção de todos os meus amados e amadas para apresentar-lhes uma mensagem muito poderosa da parte de Deus. É uma mensagem muito simples, objetiva, e os irmãos que quiserem abrir a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 1. O que eu tenho para dizer-lhes, meus amados, é uma advertência da parte de Deus. Porque o Senhor, Ele nos alerta no versículo 1 para que tenhamos cuidado de não praticar as nossas obras de justiça diante dos nossos irmãos, diante das pessoas, para que não sejamos vistos por esses irmãos, por essas pessoas. E a palavra nos diz: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Gravem essa passagem. Eu quero ir um pouco mais além, no versículo 5. No versículo 5, o Senhor estabelece uma orientação acerca da oração. E Ele diz que quando nós orarmos, que não façamos como os hipócritas, porque os hipócritas gostam de alardear, de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas. E um terceiro e último item que eu gostaria de trabalhar com a Santa Igreja é acerca do jejum. O jejum é um ponto muitíssimo poderoso, porque no versículo, na minha Bíblia está no versículo 16, quando Jesus nos ensina sobre o jejum, ele diz que quando nós jejuarmos, não devemos mostrar uma aparência triste, tal como fazem os hipócritas. Pois os hipócritas mudam a aparência do rosto, a fim de que as pessoas vejam que eles estão jejuando. Amados do Senhor, o versículo 1 de Mateus 6 é a nossa inspiração de não praticarmos nas igrejas do Ministério da Reprendimento e Santidade, na liturgia, aquele momento onde os dízimos e ofertas são devolvidos a Deus. Por quê? Nós entendemos que
essa condição não deve ser feita com trombetas. Na palavra do Senhor, é interessante que a palavra diz também: aquilo que a mão esquerda faz, que a direita também não tem conhecimento. Deus aqui, Ele está mandando um recado claro para que nós, seus servos, pratiquemos todas essas ações de forma reservada e discretamente. Mais uma vez, eu gostaria de registrar que as igrejas do Ministério da Vigilância Santidade do Brasil não possuem na sua liturgia aquele momento clássico da igreja moderna, onde o pastor convoca toda a congregação para levantar e apresentar, devolver para Deus, apresentar ali no altar o dízimo da oferta. Nós temos razões bíblicas. A palavra nos diz que não teremos galardão, não teremos a recompensa perante o nosso Pai que está no céu. Então, amados do Senhor, é de fácil percepção que devemos trabalhar de forma reservada. Especificamente, tenho observado grandes lutas no seio do Ministério da Religião e Santidade do Brasil nessa tratativa. Eu quero dizer-lhes, amados, vocês devem dizimar e ofertar com o princípio que a própria palavra do Senhor nos apresenta ali em Malaquias. De qualquer forma, se vocês não compreenderem que trata-se de uma relação vertical entre aqui que está apresentando a esmola, apresentando o dízimo, apresentando a oração, o jejum, e que o Senhor Deus nos orienta e nos admoesta que façamos tudo para a honra e glória dele. Quando, ao mesmo tempo em que não devemos, sob hipótese alguma, ofuscar a glória de Deus, porque eu creio que quando o assunto é relacionado a dinheiro, é mais grave. Porque a tendência do ser humano é trabalhar com um nível tal de vaidade, e quando a gente percebe nos momentos litúrgicos aquela condição de que toda igreja levanta-se e vai ali, falamos disso. Que recompensa ter isso? Vocês precisam compreender no mais profundo de vossas almas que, ainda que liturgicamente falando, nós desprezamos essa condição daqueles amados que se levantam para apresentar ali ao Senhor, como de igual modo nós não identificamos os dizimistas, porque não precisa ser gênio para compreender que trata-se de algo muito poderoso da parte de Deus, no sentido que devemos fazer tudo com absoluta discrição.
E o ser humano sempre trabalha com uma questão da vaidade. Mas, a nível de obediência, eu percebo também, caminhando junto, pessoas que abrem mão de princípios poderosos do Senhor, como os princípios do próprio dízimo da oferta, porque à medida que o Ministério de Arrependimento e Santidade do Brasil espalha em seus templos gasofilados, onde é depositado o pedido de oração, também é depositado o dízimo e oferta, para que seja um processo profundamente discreto, onde, quando se levanta em direção ao gasofilaço, aquele irmão não sabe se ali está sendo depositado o pedido de oração, o dízimo e oferta. Por quê? Porque a palavra nos orienta que não devemos fazer alardear nesse sentido, para que possamos receber a recompensa do nosso Pai que está nos céus. Isso é essencial, elementar. Agora, é preciso uma compreensão de todos aqueles que caminham, aquelas ovelhas do Ministério da Arrependimento e Santidade do Brasil, que devemos buscar a estatura do varão perfeito, devemos buscar uma maturidade espiritual e compreender que esses princípios são poderosos e abençoadores. A obra precisa de corações generosos. Como nós não tocamos em dinheiro, nós também, concomitantemente, não podemos ser desonrados, porque a obra precisa de recursos. As cestas básicas precisam ser entregues, o aluguel do templo precisa ser pago, a luz. Questões básicas, elementares. E será que é preciso que vocês tratem essa relação com Deus de forma assim tão visceral? É preciso que vocês busquem um reconhecimento do homem? Será que não se pode relacionar-se com Deus de forma graciosa, despretensiosa, para que as recompensas sejam derramadas em nossas vidas? Porque aqueles que dizimam e ofertam somente para no momento em que, liturgicamente, até por constrangimento, que vão pensar, então vou levantar para dar o dízimo, dar a oferta, ou então, puxa, se eu não entregar o dízimo, meu pastor vai saber que eu sou infiel. Será que é preciso relacionar-se com Deus de forma assim, tão rasa, tão superficial? Será que vocês não conseguem compreender o quão poderoso é realizarmos essas ações de forma reservada? A palavra diz para que tenhamos cuidado para não praticarmos as nossas obras de justiça diante dos outros, para que não sejamos vistos pelas pessoas. Porque se assim o fizermos, não teremos nenhuma recompensa do Pai Celestial. Esse é um princípio poderoso. Assim sendo, eu desafio você, meu irmão e minha irmã, a refletir. Nós, por mais que venham os ventos, as dificuldades, nós não iremos, sob hipótese alguma, nos curvar
o evangelho do dinheiro. Nós não iremos implantar em nossas igrejas, liturgicamente falando, aquele momento do dízimo da oferta. Agora vocês têm recebido pastores comprometidos com o reino, pais espirituais que vivem aquilo que pregam, que cuidam de forma absolutamente zelosa. Deus abriu as comportas dos céus para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E será que vocês vão se comportar de forma ingrata a Deus até quando? Nós sabemos as consequências da ingratidão, da desobediência. O povo, quando foi resgatado do Egito, aquele processo, aquela transição que deveria ter sido bastante leve, aquela travessia que deveria durar 16, 40 dias, ela foi se perpetuando pela ingratidão, pela desobediência há 40 anos. Até quando você, meu irmão, minha irmã, vai querer ficar cativo? Vai querer fazer a obra do Senhor buscando o reconhecimento do homem? Deus, nesta hora crítica da igreja, tem levantado grandes homens e mulheres de Deus. O Ministério de Arrependimento e Santidade Brasil, alinhado com o Evangelho da Cruz e do Sangue, tem proporcionado ao povo de Deus um alimento consistente, poderoso. Será que vocês não conseguem compreender que nós, servos, escravos de Deus, mordomos, estamos aqui para servi-los e compreender em gratidão a Deus da importância da obediência, da importância do cumprimento da palavra? Então você, meu irmão, minha irmã, precisa aprender que o jejum é uma arma poderosa, mas que você faça sem nenhum tipo de alarde. Faça reservadamente. E a oração, de igual modo. A palavra é muito contundente nessa temática. Agora, as obras de justiça, quando feitas perante o homem, elas não têm resultado. Então, meu querido, minha querida, eu te desafio para um novo tempo, um tempo de obediência à palavra do Senhor. Não precisam se sentir coagidos, porque ainda que a palavra nos retrate de forma bastante categórica sobre devorador, migrador ou baradez, a gente não entra nesse viés, ainda que sejam questões absolutamente pautadas na Bíblia, porque a gente deseja que vocês busquem a estatura do varão perfeito, uma maturidade espiritual. Isso não tem a menor relação. Às vezes você, meu irmão, minha irmã, tem uma idade de maturidade, é um ancião, mas é imaturo. Busca o reconhecimento de Deus. Compreendam que este princípio da descrição que trata a questão da esmola, do dízimo, da oferta, da oração, do jejum, ele deve ser feito reservadamente, porque a honra, a glória, o louvor é do nosso Pai Celestial. Para que as nossas ações, as nossas obras de justiça não sejam em vão.
feitas como hipócritas, eu desafio você, meu irmão e irmã, para um tempo de obediência, de compreender que por mais que pratiquemos no mundo espiritual de forma bastante acirrada, proporcionando a toda a igreja, para, com todas as ovelhas do Ministério da Obediência Sanctuário do Brasil, uma condição espiritual bastante poderosa. São pastores que vivem para o reino, escravos de Deus, que renunciaram aos seus cargos seculares, mas que precisam. Nós vivemos um mundo natural em que as engrenagens, por isso que Deus nos instituiu esses princípios do dízimo, da oferta, isso é vital. Vocês querem? Até quando? Caminharem no erro, na desobediência? Será que é preciso que seja corrompido o ministério tão grandioso, porque irmãos e irmãs caminham na desobediência, como eu sempre falo, fingem de mortos, porque o pastor não vai saber quanto que eu não dízimo, ou melhor, ele não sabe se eu estou dando ou não estou dando, porque, meu Deus, sabe tudo que você faz, ele é onisciente, meus irmãos. Não tenham sobre as vossas cabeças esse peso da desobediência nesse ministério. Nós não iremos nos curvar de liturgia, a práticas, a condições em que a igreja moderna e profana tem caminhado. Que vocês busquem honrar aqueles que merecem honra. Busquem honrar os seus líderes, os seus pastores regionais, presbíteros, obedecendo. O que eu venho apresentar-lhes esta noite é a obediência à palavra de Deus. E se você, meu irmão, minha irmã, tem andado em desobediência, atrasado para com as suas obrigações com o Senhor, porque se não existe homem para fiscalizar, não existe o pastor para dizer que você está em falta com dízimo, até quando? Você não é menino nem menina. Deus está vendo. É tempo de vocês buscarem a recompensa de Deus. Porque imagine só, aqueles que fazem, buscando reconhecimento do homem, entregam o dinheiro, mas não tem a recompensa de Deus. Agora, como vocês fazem? Sem chamar para si a glória, o reconhecimento, que é o autor e consumador da nossa fé, a recompensa dele. Eu desafio a você, meu irmão, minha irmã, a andar em obediência. Não peço nada, a não ser obedecer a palavra de Deus. E honrar pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras que têm pago um alto preço para caminharem no arrependimento e santidade. Ventos podem vir por permissão de Deus, mas lembre-se, estamos conectados ao mesmo tempo. É preciso unidade nessa hora. E é inadmissível que a obra do Senhor seja paralisada por homens e mulheres desobedientes. É inadmissível. E esse peso não pode recair sobre ninguém, porque a obra de Deus não pode parar. O
Gostaria que vocês, com os vossos ouvidos espirituais abertos, o entendimento de Deus bastante apurado, compreendam essas minhas palavras singelas para desafiarem a um tempo de obediência. Não façam de mortos, não se finjam de desentendidos, quando o assunto é a obediência à palavra de Deus. Se o Senhor, Deus Jeová, instituiu o dízimo e oferta, é porque Deus sabe que é imprescindível, infelizmente imprescindível, mas não é vital, porque o Deus de Israel, o Jeová Jireh, ele traz a provisão. Mas que vocês sejam desafiados por um tempo de vacas gordas, de bonança. Olhe para o pastor, para a pastora, está pagando um preço. No Paraná nós temos 6 preciosos pastores. Pastor João Batista, pastor Elizabeth. Nós temos o pastor Tiago, que é presbítero aqui, o pastor Juliano, o pastor André, que vivem 24 horas para servir o reino. Será que vocês não conseguem compreender que a igreja moderna prega a paternidade, mas não vive a paternidade, e vocês têm pastores que vivem uma vida de oração, de jejum e de um cuidado especial para com vocês? Será que vocês vão caminhar em desobediência, em desordem, buscando sobre as vossas cabeças um juízo terrível de desobediência do Senhor? Que é preciso obedecer a palavra de Deus. Queridos, não busquem o conhecimento do homem, porque nós sabemos que não devemos trabalhar, principalmente quando o assunto é dinheiro. Porque normalmente o homem, eu sou muito bom, eu vou levantar e vou dar o dízimo ali na casa do tesouro. Ó, pastor, ó o meu dízimo. Aí do pastor, se ele falar, eu saio da igreja, eu perdi meu dízimo, olha o dízimo da igreja. Santo Deus. Santo Deus, que Deus tenha misericórdia. Que vocês obedeçam, compreendam. Aqueles que estão em desobediência, desalinhados, se arrependam profundamente. Porque nós temos pastores guerreiros na fé. Ou será que vocês vão ser cúmplices com pastores soldados que vão ser abatidos e vão ficando no meio do caminho, no fronte de batalha? Será que vocês querem esse sangue em vossas mãos? Porque vocês simplesmente sentaram-se e ficaram na condição só de receber, como bebês, bocas abertas, só receber. Desafio e tempo para vocês que me ouvem nesse momento, um tempo de largarem a condição de crentes consumidores para serem crentes fornecedores, crentes que caminham. Rio Grande do Sul, pastor Arthur, pastor Eliane, presbítero Tiago, presbítero Aline, meus amados, como nós temos trabalhado na área social, capelania, como isso pode ser movimentado, essa engrenagem poderosa? Em unidade, é com o teu amor, a tua generosidade, a tua obediência. E como isso se faz? Através do dízimo da oferta. Ou vocês querem buscar recompensa do homem? Levanta, faz bem para a vaidade, né? Aquele irmão mais velho, nem tão mais velho assim,
Qual a recompensa que vocês vão ter de Deus? Nenhuma. Façam reservadamente para que obtenham a recompensa de Deus. Essa é a única, é a melhor recompensa. Os pastores Arthur e Eliane, ali no Rio Grande do Sul também, os pastores têm dado sangue. O pastor presbítero Rafael Augusto do Rio de Janeiro, o presbítero Pedro Santos, amados, é imprescindível que vocês caminhem conosco em gratidão não a nós pastores, mas a Deus, por terem nesta hora apresentado sacerdotes comprometidos com a paternidade. A paternidade é um atributo de Deus. Vocês têm acesso aos vossos pastores. Os pastores do Ministério de Arrependimento e Santidade do Brasil são pastores de oração. Nós temos a nossa pastora intercessora, adoradora, Luciana ali em São Paulo, nessa bondade. Pastora auxiliadora, pastor Santo, pastora Letícia ali do Belo Horizonte caminhando, pagando um alto preço. Alto preço. Somos pastores que vivemos para ela. E não buscamos carro de luxo, carro importado. A gente só quer servir.